Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um episódio do Léo Santos Podcast, um podcast que fala sobre carreira, negócios, empreendedorismo. Hoje, mais uma quarta-feira com mais uma pessoa especial. Quero dar as boas-vindas à Beth, que veio lá do Rio Grande do Sul para compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho da trajetória profissional dela e tudo aquilo que ela tem desempenhado nesses últimos anos que tem impactado não só o mercado, mas especialmente muitas pessoas. Antes de passar a palavra para ela, eu quero agradecer a PPIC, que é uma importante firma de auditoria e consultoria de nível nacional, que tem ajudado grandes empresas na resolução de grandes problemas. Então, se você é um empresário, um executivo e precisa de apoio contábil, financeiro, tributário, consulte a PPIC. O website dela é ppc.com.br e lá você conseguirá encontrar todas as soluções disponíveis para o seu negócio e as pessoas de contato para que você possa interagir. Então, meu muito obrigado, PPIC, por apoiar esse projeto. Beth, eu quero dar as boas-vindas a você que veio de tão longe para a gente poder conversar um pouquinho, para a gente ouvir um pouco da sua história, da sua trajetória, daquilo que você tem feito, vivido e vivenciado. Tanto do lado bom quanto do lado ruim, né? As histórias, a gente vê histórias de sucesso e a gente acha que são só forjadas em aspectos bons e positivos, mas a gente sabe que tem muito desafio ao longo do caminho. Então, eu quero ouvir tudo que você puder compartilhar hoje e quero agradecer mais uma vez por você disponibilizar um pedaço da sua agenda, do seu tempo, né? Da sua rotina que é tão intensa como executiva, para sair lá da sua casa, da sua família, vir aqui para São Paulo para a gente poder bater um papo. Certo. Boa noite, Léo. Primeiro quero agradecer a ti, né, por ter me convidado e principalmente a Estânia, né? Sim. A Estânia fez essa conexão conosco. É uma oportunidade de podermos estar hoje batendo esse papo aqui. Eu acho que foi muito importante ela ter feito essa conexão e estou bastante feliz em poder contar um pouco da minha história. E que nem a gente falava um pouquinho antes, é uma história, mas nem tudo sempre vamos dizer assim, é perfeito, né? Tem seus caminhos, tem suas dores, as dores do crescimento também. Então, vou falar um pouquinho aí de tudo que, né, da minha trajetória até o momento. São mais de 35 anos na carreira executiva, mas nem sempre foi só executiva. Então, eu iniciei a minha vida muito jovem na parte profissional. Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Santos Reis, é interior do interior, uma cidade muito pequenininha. Meus pais eram agricultores, atualmente são falecidos. Minha mãe era mais do lar e meu pai mais realmente no plantio. Uma área de terras bem pequenininha, né? Às vezes acham, eles eram agricultores, aqueles agricultores que tinham... Não, eram agricultores mesmo. E me lembro muito da área de terras, que era uma área de terras pequenininha e muita dificuldade, às vezes, até para conseguir fazer o plantio. Eles eram brasileiros ou Brasileiros, aham. de origem brasileira mesmo ou descendência Descendência europeia? alemã. Alemã, É. legal. Então, assim, eu sou a caçula de uma família de 3 irmãos. Meu irmão, o Paulo, e o Antônio são os mais velhos, pouquinho mais velhos. E a nossa vivência até os 15 anos foi nessa cidadezinha, onde a gente conseguia fazer até o 6º ano, né? Então não tinha mais, era Tinha limitação ali. tinha uma alimentação, né? E estava tudo certo, enfim. Os meus pais, eles foram excepcionais, eu digo, na questão da criação, na questão de mostrar valores para nós. Realmente, questão financeira era bastante dolorida, mas eles amenizavam muito aquela dor. Eu fui entender a dor, né, da questão financeira dos meus pais quando eu já era um pouquinho mais adulta. Uhum. Quando pequena, eles não deixavam perceber. Entendi. Seguravam muito. Seguravam muito e então a gente era, né, a gente ficava sempre muito feliz, a gente estava sempre muito bem, né? E a gente também não era acostumado com nada de mais rico, não era acostumado com ar-condicionado, com televisão. Então, para nós estava tudo certo, né? Uhum. E no decorrer, então, já muito jovem, eu sempre ajudava, tanto nos deveres da casa, enfim, com a minha mãe, mas também
muito cedo eu comecei a ajudar, na realidade, nas questões de ganhar um dinheirinho. Então eu gostava muito de ter um dinheirinho para conseguir comprar alguma coisa que meus pais não conseguiam. E isso fazia com que eu trabalhasse, na realidade, com calçados, aqueles calçados que se fazia em casa. Então a minha mãe trazia aqueles sacos de calçado e nós fazíamos em casa e depois entregávamos isso numa fábrica de calçados. Legal. Os meus 2 irmãos trabalharam nessa fábrica de calçados também. Eu, como não podia ter carteira assinada, ainda eu fazia esses... Um freelance. Um freelance, isso aí. Fiz muito freelance, né? Fiz cortar mudas de acácia, né? Que colocava em caixinhas, realmente coisas assim bem excepcionais que tinha lá para fazer. Então, tudo que tinha um dinheirinho em volta, a gente acabava fazendo até para melhorar a questão financeira. Bacana. E depois disso, então, eu fui... quando eu tinha terminado, na realidade, a 6ª série, a 7ª ou 8ª, era numa outra cidade do interior, chamada Maratá. E aí não tinha dinheiro para eu ir fazer essa passagem de ônibus que teria que fazer até essa outra cidadezinha. O meu irmão mais velho, o Paulo, ele já estava trabalhando, né, em Novo Hamburgo, que é uma cidade um pouco maior, perto de Porto Alegre, e ele me ajudou, na realidade, na época ajudou meus pais a pagar essa passagem de ônibus e eu consegui fazer a 7ª e 8ª. E depois disso, então, teria o ensino médio, que eu teria que sair realmente dessa cidade do interior. E aqui eu faço uma pausa, né, para dizer o seguinte: quando tu tem um objetivo, é importante que tu trace ele muito bem feito. Eu poderia ter vários objetivos naquele momento, mas eu tinha um só, que era estudar. Uhum. Então, assim, às vezes as pessoas diziam lá, Beth, quem sabe tu fica aqui, até dizia tu te casa, né, vai ficar perto da tua família e tudo mais, e não. O meu objetivo não era nem ganhar dinheiro naquele momento, era sim conseguir custear o meu ensino médio. Legal. Então, assim, às vezes vejo que a juventude, às vezes tem 10 coisas querendo fazer ao mesmo tempo, cada um tem um estilo, mas para mim não dava certo, eu tinha que traçar um, e aí eu seguia aquele um. Então eu consegui ir morar nessa cidade de Montenegro, que é muito próximo ali de Porto Alegre, morar com uma tia minha, que estava vindo de Porto Alegre embora, ela trabalhava em Porto Alegre, tinha uma casinha em Montenegro, e eu fui morar com ela. Então ali eu conseguia pelo menos ter um local para ficar, e ela disse para mim, olha, 3 meses tu não precisa pagar nada aqui, tu vai ficar aqui comigo. Ela era também sozinha, e eu me mudei imediatamente, né, meio que assim, é difícil sair de casa, sim, né, dá aquela dorzinha, mas de novo, eu tinha o objetivo de conseguir estudar. E ali, de novo, eu sabia que eu precisava conseguir um emprego. Com 15 anos, eu precisava trabalhar, né? E daí algo já com carteira para eu poder ter. Nessa época era tranquilo, né? Era tranquilo, tranquilo assim, no sentido de que eu precisava trabalhar para conseguir custear também esse ensino médio meu. Legal. E eu sabia que em 3 meses eu ia ter que começar a ajudar a pagar as despesas da casa lá junto com a minha tia, porque ela era uma aposentada, então ela não tinha dinheiro. Muito dinheiro. Ela é aposentada, ganhava um salário de aposentadoria, mas tinha a casinha dela. E aí eu me lembro que eu e meu pai, a gente ia em vários locais em Montenegro procurar emprego. Daí tu vai dizer assim, Beth, tu procurou a área financeira, que é onde tu tá hoje, né, trabalhando em finanças. Não, eu na verdade queria o emprego. Se fosse numa loja, se fosse no açougue, se fosse no supermercado. Qualquer lugar me servia, né? E nós ia nas lojas, nós ia em tudo que é lugar. E era difícil, não tinha experiência em nada, né? Até que um dia eu ia num escritório, eu cheguei 10 vezes nesse escritório. Porque o dono sempre dizia assim, olha, volta mês que vem. Acho que ele achava que eu ia desistir, né? Mas eu não desisti. Todas as vezes que ele dizia para eu voltar lá, voltava eu e meu pai. E meu pai ia junto comigo lá. Legal. E até que um dia acho que o cara encheu o saco de mim. Porque ele disse, eu vou te dar esse emprego. Então, de novo, persistência, né? Isso é importante. Às vezes a gente, o cara já não gostou, já desisti. Não, né? Eu não estava sendo irritante, porque ele dizia para eu voltava lá, né? Ainda recebia um não de novo, eu voltava lá. E eu acho que na 10ª vez ele disse, não, tu vai poder começar aqui com a gente. Eu comecei com Office Girl, no escritório de contabilidade, onde eu fiquei 1 ano, né, como Office Girl ali.
E era aquela época que tu pegava maletinha, tu ia pro centro pagar as contas no banco, não tinha nada do que tem hoje, né? Tinha computador, não tinha nada. Pix, não existia isso não. Não tinha nada, era tu dar conta de pagar as contas em fila de banco. E é bem assim, pega aí a pastinha, os cheques. É isso aí. E vai lá, meu. Eu me lembro que as primeiras vezes até eu acabei, o tempo não deu e eu esqueci de pagar uma guia, não deu tempo de pagar uma guia, então, né, eu voltei todo errado, o chefe me xingou pra caramba. Então, assim, tem histórias que tu lembra, né? Isso garotinha. Isso garotinha lá, 15 anos, trabalhava de dia, né, trabalhava no escritório de dia e de noite eu fazia o ensino médio numa escola estadual, Legal. que é o São João Batista da cidade de Montenegro. E já ajudava na casa com a avó. Sim, com a tia, com a né? tia. Daí eu comecei, na verdade, a ajudar ela, porque realmente ela tinha um plano de saúde, ela já tinha mais de 60 anos na época, né? E tinha as coisas da casa ali que tinha que estar ajudando. E foi muito bacana que eu conseguia, daí, né? Eu ganhava um salário mínimo na época, mas o que eu precisava mesmo é caderno, livro, essas coisas para O básico, né? o básico para o colégio estadual. Fazia tudo a pé, né? Eu saía da casa da minha tia, ia para o trabalho, do trabalho eu ia para a escola, da escola de noite eu voltava para casa. Boa. E naquela época a gente podia caminhar, né? Uhum. Pelo menos lá em Montenegro. Era uma cidade bem pacata, nós fazia tudo a pé. Nós ia de noite para os lugares, caminhando e tava tudo certo. Hoje em dia, se tu fizer meio, tu já vai ser raptada, alguma coisa vai acontecer contigo. E então depois disso eu fui crescendo nesse escritório. E aqui de novo, né? Eu na minha carreira toda, Léo, eu tive sempre homens-chefe. Né, algo... Nunca a referência era mulher. Nunca a referência da mulher. Nesse escritório, então, tinha esse homem, que era o chefe, e tinha uma outra pessoa que trabalhava há muitos anos, que era, assim, o braço direito e esquerdo desse chefe. O dono não tinha todas as qualidades que eu imagino num chefe, mas essa outra pessoa, que é o Wilson Fachin, que é conhecido como Toco na cidade lá de Montenegro, e hoje ele tem um escritório renomeado na cidade, foi o que me deu muito insight. Então, assim, você tem para agradecer a um homem, né? Início de carreira é ele. Primeiro ao meu pai, né? Que me ajudou, me carregou para tudo que é lugar. E o Wilson Fachin, que na realidade ele me ensinou tudo. Né? Ele me dava as dicas, como eu era muito interiorana, então ele, Beth, vai por aqui, vai por ali, né? Me ensinou contabilidade, ensinou parte de imposto de renda, fiscal. Eu me lembro que sábados de manhã, na época de imposto de renda, nosso horário era segunda a sexta, e ele sábados ele ia para fazer os impostos de renda. E eu pedia para ele, posso ir no sábado para te ajudar? Porque assim é uma forma de eu aprender. Ele falou, pode vir Bora, aqui. vamos lá. Bora. O que ele mais queria era um ajudante, né? Sabe? E aí eu ficava nos sábados ajudando ele, e ali eu fui aprendendo, né? No ano seguinte eu já tocava, fazia junto com ele, assim, com maior facilidade, né? Então, de novo, né? Às vezes as pessoas, mais um insight, assim, que eu gosto de deixar, às vezes tu tem que fazer um pouquinho algo mais. Se eu tivesse ficado trabalhando de segunda a sexta, né? Eu não teria aprendido algo que era muito importante para mim na época. E talvez eu demorasse muito para ter uma oportunidade dentro do escritório. Então eu me propus meus sábados, né? Ajudá-lo lá era aqueles períodos, né? De março, abril, ali, aqueles 2 meses. E fui lá para ajudar gratuitamente, né? Depois, claro, ele sempre me dava um dinheirinho, né? Então, ele era muito bacana. Mas o intuito realmente era de eu aprender. E hoje eu vejo que os jovens, se tiver que fazer alguma coisinha a mais, às vezes... Já né, tropica, né? Já tropica, enfim, é uma geração que a gente também tem que aprender e entender. Depois dali, eu tenho 2 colegas que são amigas minhas hoje, mais de 30 anos, a Lúcia e a Margit. Nós cansamos lá do escritório e tem uma outra coisa interessante na minha vida, né? Meu número é 11, vou te dizer por quê. Eu nasci em 11 de abril, meu primeiro emprego nesse escritório de contabilidade foi 11 anos, depois eu fiquei na Ambev 11 anos e na Estemac Grupo Geradores 11 anos. Coincidências, assim, totais da minha carreira. 11 é seu número da sorte. É o número da sorte, Legal. Se eu soubesse, eu tinha agendado aqui para um dia 11, né?
E aí, na realidade, quando chegou, na verdade, nesses 11 anos, aconteceu algumas coisas lá no escritório. Esse colega nosso já tinha saído e montado o escritório dele também. A gente resolveu, eu, a Lúcia e a Margaret, que trabalhávamos nesse escritório, nós resolvemos empreender. Boa. Coragem. Coragem, 24, 25 anos Em aí. qual área? E montar um escritório de contabilidade. Ah, legal. É. 25, 26 anos. 25, 26 anos. Mas Nisso você já tinha ido pra faculdade? eu já Estudou contabilidade? já estava estudando faculdade. Antes disso, eu fiz o técnico em contabilidade em Porto Alegre, porque quem tinha o tal do CRC era grandão na época, já né? mandava. Né? Então, Falou, já que é para ter dar carteirada, eu vou dar com direito. Isso aí. Então, eu sempre, que nem eu disse no início ali, eu sempre fui muito priorizando o estudo. Boa. Né? Até a gente brinca com a minha filha, às vezes ela diz, né, mãe, a gente pode nascer feio, né? Mas burro, a gente não precisa ficar burro. Porque ela entende que se tu estudar, tu não vai ser burro, né? Exatamente. Ela brinca com isso. Então, a gente montou o escritório, mas daí, né, Léo, 3 jovens, sem análise de investimento, sem planejamento, sem nada. Foi assim, no peito e na raça, porque até então nós não tínhamos entrado muito nesse lado de planejamento, era contabilidade pura. Sabia executar. Sabia executar, isso aí. Aí nós fomos para montamos esse escritório e, claro, 4 meses depois, estavam as 3 se olhando assim, não ia dar para sustentar as 3 nesse escritório. Né? Então, conseguiram conquistar cliente? Sim, a gente tinha clientes, a gente tinha expectativa de mais clientes, não rolou, né, no início. E teve também a questão da indenização, que como eu tinha 11 anos, as gurias também tinham bastante. A nossa ideia era, com a indenização, a gente conseguisse segurar um tempo, mas a indenização não veio. Entendi. Né? Tivemos um problema com o escritório, enfim, e essa indenização acabou não vindo, a gente também acabou abrindo mão né, a gente não queria muito... Enfim, não rolou, né? O dinheiro não veio. Entra naquele desenho que eu já vi assim algumas vezes, que é assim, o plano, né? E é uma linha reta e a realidade, né? Que aí é um monte de curva, sobe, desce. Isso aí. São as dificuldades de quem tá no jogo de verdade, quem né? Quem tá no jogo, exatamente. Então, por isso que às vezes hoje, né, que a gente tem toda a experiência em fazer um estudo de viabilidade, fazer um planejamento, né? A gente tem que pensar muito bem antes de sair executando, né? Então, o que eu posso dizer para jovens? Planejem bem, né? Façam, sempre digo, 3 A, B e C ali, 3 expectativas que pode acontecer contigo. E aí sim, entra no jogo, né? Boa. Mas como eu era a que estava me formando, né? A gente combinou, então, eu e a Lúcia Marques ficariam no escritório e eu iria, na realidade, tentar um emprego fora para ajudar o escritório. Uhum. E rapidamente eu acabei mandando um currículo na época para a Brahma e acabei sendo em seguida logo contratada. Legal. E fui trabalhar na Brahma e 30% do meu salário ele ia para o escritório. Como uma forma ali de mostrar que queria mesmo que o escritório desse certo. Então a gente não desistiu da ideia, só que na realidade, então, férias, 13º, bonificação, tudo que eu recebia na época, 30% ia para o negócio do escritório. Legal. E assim foi durante uns 5 anos, tá? Uhum. Em 5 anos o escritório deslanchou e ele começou a se sustentar e hoje ele tem mais de 27 anos. Que legal. Tem mais de 100 clientes, né? Então é um escritório renomeado na cidade também. E você é sócia do escritório ainda? Eu, na realidade, acabei deixando de ser sócia faz 2 anos, mas ainda tenho participação nos negócios, da participação no prédio, né? E tem uma parte, na realidade, que eu trabalho com a Lúcia Camargo na parte de consultorias. Legal. Então, eu fui mais pro lado das consultorias, né? E elas ficaram mais na parte contábil, né? Bacana. Então, E é grande o escritório hoje? É grande. Hoje tem mais de 100 clientes, né? Tem um potencial enorme. Bacana. É muito bacana. E muito mérito também delas, né? Que são profissionais excelentes, né, no mercado.
conhecimento tanto técnico quanto estratégico de negócio, né? São boas. Se aprimoraram também muito. E são suas amigas. São minhas Isso amigas. que é o mais legal, né? A gente brinca, são mais de 30 anos. A gente não fala mais porque, né? Não precisa. Não precisa. Então, quando eu fui trabalhar na Ambev, eu meio que me apaixonei, na realidade, pela área de finanças, né? Na época que você foi pra Brahma, já era da Ambev. Não, ainda não. Era a Brahma. Era só Brahma, Era só a legal. Brahma. Aí eu fui para a área fiscal. Um ano depois eu virei contadora, né? Assinando pela Brahma. E 2 anos depois teve a fusão da Pepsi Cola com a Brahma. Não sabia. A Brahma fez ali uma fusão com a Pepsi. Com a Pepsi. Legal. Isso aí. Foi um desafio bem bacana. A Brahma era brasileira e a Pepsi é a global, gigante aí. A Pepsi Cola. Então a gente ali na região, acabamos indo, na realidade, se mudando para a fábrica da Pepsi. E ali a gente fez toda a transformação na parte de sistemas, implementações. A gente fez um ano, assim, eu trabalhava direto, assim, para a gente conseguir fazer a implementação. Foi a primeira oportunidade de você estar impactada por um projeto gigante ou não? Assim, gigante, sim. Né? Foi, eu acho que o meu primeiro projeto, assim, na inicial de carreira mesmo. Legal. E já numa posição de destaque, né? Porque a contadora de uma companhia tão grande quanto a Brahma. Só que quando eu fui transferida, eu já fui transferida como gerente administrativa financeira. Ou seja, com mais responsa ainda. Exatamente. Então, a minha ascensão na Ambev foi assim, em 3 anos eu estava como gerente administrativa financeira. Legal. A gente sempre dizia para a Ambev, ou tu vai, ou tu vai e não vai, né? E depois ali eu, então, participei de vários projetos na Ambev, né? Eu permaneci 11 anos na empresa. Vou te dizer assim, o diferencial profissional meu e pessoal com certeza veio da Ambev. Boa parte do meu conhecimento. Trabalhei com orçamento base zero, planejamento estratégico, análise de investimento, parte de tesouraria, financeiro, contabilidade. Essa parte de orçamento base zero, eu ouço falar que a Ambev é talvez a principal que sabe utilizar isso, né? Isso aí, eu Talvez até por herança do próprio consultor lá, Falcone, né? O Falcone era, na realidade, né, sempre nos direcionava em projetos novos. Esse projeto, na realidade, do orçamento, eu vim para São Paulo, que fiz todo o treinamento de implementação, voltei, na realidade, para a fábrica e fiz a implementação. Legal. E eu digo que foi o meu segundo projeto, assim, que a gente chamava lá de bônus, né? Ou seja, a Ambev tem uns bônus agressivos, e foi o meu primeiro bônus duplo, né? Que eu lembro até hoje. 3 pessoas da fábrica ganhavam o tal do bônus duplo. E você foi uma delas. E eu fui uma delas contempladas na época. E aqui, de novo, eu né, gosto de frisar um diretor, na realidade, que trabalhou comigo, acho que quase 8, 9 anos, que foi meu chefe, né? Que é o Gilmar Simirro, hoje ele está no Rio. E aprendi muito com ele, muito, muito. Ele era um diretor que veio de São Paulo e era um diretor de RH que veio tomar conta de uma fábrica e depois de uma regional inteira. Uau. Então, assim, o aprendizado com ele foi fantástico, né? Eu devo muito. E ali, de novo, era uma relação muito tranquila, né? Não era uma relação, não tinha nada de agressividade, nada. A gente sempre... Trabalho sério. Trabalho sério, com muito ensinamento, com muita diversão também, que a gente, né, fazia muita coisa. Se não for um ambiente alegre, não rola, né? Foi muito bacana. Então, eu sempre digo, o aprendizado ali foi fantástico com ele. E todos os projetos ali que eu tive, depois a gente fez uma implementação do Centro de Serviço Compartilhado na região sul, que envolvia Águas Claras, Porto Alegre, a parte de Sapucaia e Santa Catarina, né? Então, toda essa região, nós criamos uma central financeira e isso serviu depois de modelo para as outras regionais, ou seja, foram criando outras regionais e foi bem bacana o projeto também. E depois, por último, eu participei da implementação do Centro de Serviço Compartilhado, que é em Jaguariúna, aqui, né, na realidade em Jaguariúna, logo depois ali de Campinas.
Então, a gente fez toda a implementação do centro de serviço compartilhado, né? Foi tirando das fábricas e colocando, na realidade, em Jaguariúna. Um projeto gigante, um projeto enorme. Padronização, indicadores, meta, tudo, na realidade, eu tenho, assim, muito forte de todo esse aprendizado aí que eu tive. E os 2 últimos anos, então, eu fiquei na Argentina e no Uruguai, onde teve nesse período também teve a fusão além da Pepsi Cola, teve a da Antártica, né, que eu também estava nessa participação da fusão da Antártica. E depois teve uma fusão com a Quilmes na Argentina e no Uruguai. E também as fábricas de malte, que eu acabei indo para lá para fazer um trabalho também nessas fábricas. Então eu ficava entre Porto Alegre, Argentina e Uruguai, né? Ficava muito entre as Sua três. ponte aérea. Minha ponte aérea. Uhum. Aí depois, né, eu comecei a repensar um pouco carreira e vida pessoal, E isso você tinha profissional. 30 e poucos anos. Eu tinha 30 e 35, Ou seja, 35. super jovem, É, numa posição de destaque, numa mega corporação e isso. cuidando de fato, colocando a mão na massa em projetos muito Muito. significativos, né? Com certeza. Todos os projetos, sim, eles tinham muita meta, muito objetivo, né? Prazo, entrega, era bastante, sim. E isso foi te forjando para assim assumir desafio grande. E quando você começou a vivenciar isso, como é que você se sentiu? Falou, não, eu sou capaz, vamos para cima? Ou deu um medinho, assim, um frio na barriga? Não, no início deu, né? No início deu bastante, assim, deu aqueles calafrios, né? Mas, assim, por mais que às vezes tenha, eu não sentia na Ambev aquela questão de o homem é de um lado, a mulher é do outro, sabe? Eu nunca senti muito também essa questão de dificuldade de lidar, na realidade, com a diretoria ou com os gestores, na realidade, que eram homens, porque a maioria dos meus pares eram homens, Entendi. né? Então, assim, basicamente, quando nós vinha para a reunião aqui em São Paulo, que a gente vinha uma vez por mês prestar contas, né, de cada regional, a maioria dos meus colegas eram homens, né? Isso sempre foi assim na minha carreira, né? Sempre que eu sentei numa mesa, Mas sempre trabalhou como aliado mesmo, como todo aliados. mundo junto, Na Ambev, sim. Depois tem alguns episódios que não foram tão agradáveis. agradáveis, né? E então, assim, na Ambev ali eu passei esse período e resolvi, na realidade, para uma empresa familiar, porque eu queria ter a minha filha, que é a Luana, que hoje tem 14 anos. É, que legal. E eu já estava, né, depois, até que eu realmente resolvi, né, fazer a troca, eu fiz a troca, então eu fui para a Estemac Grupo Geradores, Você fez isso intencionalmente, essa mudança? intencionalmente, que na realidade eu não ia conseguir criar uma criança, Trabalhando naquela dinâmica. não, aquela dinâmica, viajando, né, do jeito que eu viajava, eu ia praticamente terceirizar o meu filho, né, minha Uhum. filha. E não era o meu objetivo, né? Então, minha sorte é que eu não desisti, né, do meu objetivo de ter uma filha e resolvi fazer a mudança, né? E porque também eu teria que me mudar naquele período, né? Uhum. A Ambev tem um período ali que e as fábricas já estavam ficando mais operacionais, então teria que mudar para São Paulo. Não que não fosse interessante, né? Mas também eu acho que era uma questão ali de questões que não faziam mais sentido naquele momento para Claro. mim. E aí E isso é normal, né, Beth? é Passar por normal, momentos durante a normal, carreira que você avalia se é faz isso. sentido se manter naquele lugar ou se tem que dar um próximo passo para alcançar outros objetivos, né? Com certeza, com certeza. Acho que assim que nem eu digo, eu sou grata por tudo que eu passei ali e aprendi na Ambev, mas chegou um momento que eu queria ter outros objetivos alinhados à minha carreira, né? Bacana. E aí eu fui para a empresa, a Sistemac, que é geradores, ela é o maior fabricante nacional de grupos Que geradores. legal. E tinha um trabalho muito bacana lá, que era realmente reestruturar toda a área administrativa e financeira, toda a parte de finanças, e foi um convite muito bacana. O primeiro ano eu me senti meio fora do ninho, sim, porque sair de uma multinacional para uma empresa familiar são coisas muito diferentes. Sim.
Mas ao mesmo tempo, hoje eu olhando para trás, assim, que bom que eu fiz vários não digo, mas alguns movimentos nesse sentido. Porque às vezes as pessoas ficam e tá tudo certo também, segue uma mesma empresa, uma mesma empresa, a mesma empresa, e tu acaba não conseguindo ter outras experiências. Ali eu tive a Uhum. experiência do que é trabalhar numa empresa familiar. E esse ponto é legal porque eu observo que, de fato, às vezes a pessoa passa 35 anos numa mesma empresa, fazendo a mesma coisa, falando com as mesmas pessoas, sem mudança alguma. Enquanto outras podem passar os mesmos 35 anos se desenvolvendo, mudando de área, entregando resultados diferentes, enfim, ele está vivendo várias versões de si mesmo e daquela companhia, então ele está se experimentando de várias formas, né? Isso aí, Claro que tem o perfil para os dois, claro. mas se você é do perfil A e está vivendo o perfil B, você tem que fazer uma autoavaliação e eventualmente tomar uma decisão se aquele é o lugar que você deve seguir, né? Acho que Com é legal ter certeza. essa questão assim, não é a empresa, o tempo da empresa, e sim se você está se desenvolvendo, sendo impactado e impactando, e principalmente cumprindo seu próprio propósito de vida, né? Com certeza. Eu digo não existe certo ou errado, mas eu, como era, sempre fui meio 360, né? Se eu tivesse que ficar sempre no mesmo mundo, eu ia ter problema comigo mesmo, né? Então, é, acho que essa ida para a Estemac foi muito boa. Positiva. É, eu tinha um chefe também muito bacana, Valdo Marques, que hoje é o vice-presidente da empresa, tenho Legal. relação com ele até hoje. E 4 anos depois, né, eu recebo o convite dele mesmo e da própria família para me tornar diretora, numa fábrica que estava sendo implementada no estado de Goiás. Então eu iria para lá, onde a gente ia ter em torno de 600 funcionários. E aí eu cuidaria de toda a estrutura, né, desde finanças, a parte RH, todas as partes que teriam ali na parte dessa fábrica, né, de Que legal, fabricação. hein? 600 pessoas sob o seu 600 comando. pessoas, isso aí. Não é fácil não, É, hein? claro, né? Tinha lá a pessoa que cuidava da indústria, tinha a pessoa Claro. que cuidava da área de qualidade, tinha, na realidade, As as lideranças, né? lideranças e também nós tínhamos a central em Porto Alegre, né? Que nos apoiava em todas as partes que a gente precisava. Então, parte industrial, principalmente ali, né? Que tinha uma forte vinda sempre da parte de Porto Alegre. Mas foi muito bacana ali, né? Quando eu recebi o convite, eu estava ainda na área financeira, administrativa financeira, e tinha recém acabado de engravidar. E o convite para ser diretora veio uns 3 meses, 4 meses depois que eu estava grávida já. Pô, Então, bacana isso, hein? então assim, nenhuma empresa faz isso, É né? É difícil. muito raro. Eu converso assim com pessoas, eles dizem, nossa, Beth, mas justo, né, no momento que sim, foi. Mas eu também, no momento que a empresa precisou, eu fui com a minha filha com 1 ano e 2 meses e o meu marido, né, que eu agradeço muito também, o Ruben é parceiro comigo já há muitos anos, e na época a gente se mudou para Goiás. Não é fácil, Não né? foi fácil, não. Com uma criança pequena, de 1 ano e 2 meses, o início foi assim, né, difícil, mas de novo eu tinha muito apoio da própria empresa para que aquelas necessidades da filha e tudo mais fossem conseguisse sanar, né? Então Sim. eu tive a liberdade de levar uma pessoa de Porto Alegre, da região que cuidava da minha filha, né? Da região ali de Montenegro, e foi comigo para Goiás, porque eu precisava me sentir segura com ela, né, em casa, senão eu não ia trabalhar bem. E Exato. aí foi o que deu muito certo. Foi uma experiência muito incrível, vou dizer assim, foi uma experiência fantástica. Eu fiquei em Goiás 5 anos, desde vi a fábrica nascer, desde a terraplanagem até a construção de tudo. Foi assim, fantástico, uma experiência, Um nascimento um também, né? nascimento, foi muito bacana. Depois eu retornei, fiquei mais 2 anos na Estemac em Porto Alegre. Assumiu, na realidade, uma outra pessoa que já estava trabalhando lá também. E a fábrica
né, e está lá até hoje. E 2 anos depois eu saí, na realidade, da Estemac, e eu já vinha me preparando, né, também para seguir futuramente uma carreira solo, né, como a gente diz. Mas assim, né, eu tive muita dificuldade com a questão da carreira solo. Eu sempre me achava que eu não teria condições, que a coisa segura ali de ter o salário final do mês era o mais correto para mim. Então, isso assim, para mim foi assim anos, né, de discussão comigo mesmo. E isso é uma questão mental, né? É, É você e você mesmo ali. Eu posso, não posso, quero, não quero, consigo, não consigo. isso aí. Desafio imenso. Imenso. Por mais que eu fizesse. Aí eu já tinha todas as habilidades de planejamento, de como seria. Gente, quando eu terminava, eu falei, bah, não, Não era mais aquela garotinha de 26 anos não, não. que É, vou então, arriscar. é. E no decorrer da carreira também eu fui fazendo algumas coisas, né, bem diferente de empreender assim. Hoje eu tinha, quando eu saí da Ambev, eu construí prédio com quadras de futebol society. Daí o pessoal dizia, mas que loucura é essa, O que, Beth? que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo de finanças com quadra de futebol society. Eu, é um investimento. Fui diversificando, né? Não, é que o meu irmão, o Antônio, esse falava muito de que ele não tinha lugar para jogar, que as quadras não eram boas, que não sei o quê. E eu fiquei escutando aquilo semanas, eu escutava, falei, tá, e se botasse aí quadras novas, com um prédio bacana e tal? Meu Deus, ia deslanchar, ele disse. Ah, eu fiquei 1 ano, fiz o estudo de viabilidade do projeto, fui com ele olhar a grama, fazer tudo e tal. E nasceu o Brassport, que hoje foi, quando a gente foi inaugurar, já estava totalmente tomado de horários. Nossa, que legal. Foi Pô, bem. baita empreendedora. Eu tenho muito essa. Eu olho, Visão. eu olho para um negócio já, né, fico. Então, quando eu fiz essa mudança também da Estemac, eu fiz uma pequena parada ali. O meu marido, nesse momento, teve um câncer, né? E quando a gente estava até voltando de Goiás, logo depois, foi bastante difícil, assim, para a família, né? Eu me voltei um pouco mais. A minha filha tinha 5 anos, então não sabia como iria ser. Mas graças a Deus, depois deu tudo certo, fez cirurgia, fez no Moinhos de Porto Alegre, super atendimento. E tempo depois eu vi que, bom, tinha estabilizado aquilo ali. E eu voltei aí para o mercado e fui ser diretora financeira de um grupo de atacado e varejo, que é o Grupo IMEC, né? Hoje eles têm um faturamento aí de 2 bi ao ano, né? Pequeno, né? É, né? Pouco impacto para a sociedade, né? Então, assim, também fiquei 3 anos e meio, né? Eu era diretora financeira e vice-presidente do grupo. Legal. Foi uma experiência bacana E um também. setor diferente, né? Setor diferente. Então, eu sempre falo, eu comecei com prestação de serviços, 11 anos, 22 anos em indústria. Depois eu fiquei, na realidade, esses 3 anos e 8 meses na, nesse grupo de atacado e varejo, que o varejo é totalmente diferente também. Totalmente. Aí vinha a entrega da Ambev, né? É, Aí você ia negociar a entrega da Ambev. era o inverso, né? É, E depois eu fiquei mais 1 ano e 8 meses, que foi, na realidade, em Gramado. Fiz um projeto de uma empresa onde, na realidade, tinha a parte de construção de imóveis voltada à multipropriedade, né? Então, foi uma experiência também muito bacana. A gente teve toda a implementação, né, do negócio em si, parte de governança, também a parte de auditorias, tudo que tinha que implementar. E aí, quando terminou esses 1 ano e 8 meses, eu falei, e ao mesmo tempo eu já tinha acordado, né, que eu iria. Nesse período eu fiz cursos no IBGC, de conselho de administração, conselho fiscal, sempre fui estudando, né? só formações Só para formações, as exatamente. costas ficar maior, né? Isso aí. E quando eu já estava lá em Gramado, eu já tive, né, o primeiro convite para conselho. Então, hoje eu faço parte de um conselho de uma fábrica de estruturas metálicas que tem, na realidade, na região ali próxima a Porto Alegre. Legal. É um faturamento bacana, uma empresa bacana também. E também sou coordenadora do Comitê de Auditoria e Riscos dessa empresa. E atualmente a gente está montando outro conselho também para uma empresa de rede de combustíveis, né, em que eu também estou participando.
E tenho outras consultorias, na realidade, que eu faço tanto de planejamento estratégico, mas o pessoal gosta mesmo de chamar para a parte de finanças, né? Quando eles estão bem ferrados. Me ajuda aqui, Beth. É, então, eu tenho uma parceria muito bacana, né? Parceiros que estão trabalhando comigo nesses projetos. Tem a Leandra Krantz, que é uma pessoa que está trabalhando comigo agora 1 ano e pouco nesses projetos também. Não chegou 1 ano ainda. E resolvi realmente sair daquele medo, né? Que era aquele medo que me acometia. E assim, vendendo tudo muito certo, né? O medo que eu tinha era um medo meio da cabeça. E eu acho que as mulheres têm muito isso, né, Léo? A gente ainda tem, que nem a gente comentava antes, as mulheres há 40 anos atrás não voltavam. As mulheres, na realidade, há tempo atrás, elas eram simplesmente do lar. Então, isso está intrínseco na gente, né? A minha própria mãe, por mais que ela fosse uma pessoa bastante simples e tal, ela era do lar, então ela tinha muito aquela questão e isso vem pra gente, né? Sim. Acaba vindo. E eu sempre digo para Luana, minha filha, assim, a tua avó foi uma pessoa excelente, maravilhosa e aprendi muito com ela. Eu me tornei uma versão que eu pretendo ser melhor que ela. E tu, com certeza, vai se tornar uma versão melhor do que eu. Então, acho que essa é a passagem, na realidade, de vó, de filho, né, de neto. É a gente sempre se tornar uma versão melhor e espero que ela se torne uma versão melhor para os filhos dela, né? Eu acho que isso tem que ser o que que deu certo, o que que deu errado na minha vida e o que que pode ser diferente na dela, né? Em algumas dessas empresas que eu participei aí, nem tudo foi flores, né? Nem tudo foi assim, então tive alguns momentos e eu não sei por que que eu aceitava, né? Que acabei tendo algumas questões aí realmente bem humilhantes, né? Como mulher, como profissional. Você acha que essas humilhações decorreram do fato de você ser mulher ou não? Foi porque o ambiente não era bom, a É, eu pessoa acho era que ruim eu mesmo? acho que tinha as duas coisas, né? Acho que tinha as duas coisas. Acho ah, uma porque eu realmente era a única mulher, né? Então isso pesava bastante. E ao mesmo tempo porque também tinha questões no ambiente, né, da própria pessoa. E às vezes a gente pergunta por que que tu espera, né, o tempo para tomar algumas atitudes. E eu tentei por muito tempo, né, olhar, mas por quê? Por que eu acabo aceitando? Por que que eu acabo, né, achando que amanhã vai ser diferente? Porque tem pessoas que não adianta, elas não vão mudar. A essência não muda, É. né? A pessoa é má. A Aí, pessoa é má, a ponto. essência não muda, mas eu não sei se era porque eu sempre tive essa questão da essência, né, mais tranquila, mais bacana, assim, tentei sempre e eu achava que uma pessoa podia mudar, outra pessoa podia mudar, né? Mas no decorrer tu vê que a essência da pessoa não muda. E outra coisa de destaque na minha carreira, na minha trajetória, foram as pessoas que trabalharam comigo. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu tive timaços, né? Uns times assim, na Ambev aqui no Brasil, na Estemac, profissionais excelentes. Podia citar aqui 10 nomes para ti, assim, que foram na minha trajetória muito diferenciada. Ellen, Wagner, Fernanda, né, Lisiane, Marinês, enfim, foram assim, times que pegavam junto, Pessoas boas. pessoas Tanto de boas, trabalho de quanto quanto de ser humano mesmo. ser humano mesmo. Legal. Isso dá um E orgulho tremendo, né? tremendo, tremendo. O próprio em Gramado, agora que eu fiquei lá 1 ano e 8 meses, deixei pessoas maravilhosas lá, né? Tanto que às vezes eu subo a serra lá e eu digo, vamos almoçar todo mundo junto, a gente se encontra Boa. para almoçar no Grupo IMEC também, a Magali, o pessoal lá que trabalhou comigo, assim, pessoas fantásticas, né? E a gente conseguia fazer realmente as pessoas buscarem os objetivos e os prazos e os negócios de uma forma organizada e de uma forma que todos fossem para o mesmo lado, né? Não tinha um indo para o lado, outro indo para o outro. Tá todo mundo bem alinhado, sabendo qual é o objetivo. Isso aí. Isso é Então, bacana. então eu digo, acho que
é alguma coisa assim na minha carreira que fez a diferença também, porque não acredito na pessoa conseguir ir subindo, tendo uma carreira sem um time, sem pessoas ali junto, buscando também o mesmo objetivo, né? Isso é bem legal, ter essa visão positiva das pessoas, porque não importa se você faz parte de uma empresa de serviços em que o core está inerente às pessoas ou se é uma indústria. A indústria também precisa de gente. Uhum, Então, em qualquer situação, o ser humano está envolvido. Então, isso aí. você tem que ter técnicas boas, tem que gostar de gente, tem que cuidar de gente, porque a vida é essa, é trabalhar com gente mesmo para os objetivos serem alcançados, né, Beth? É isso aí. E eu pude ajudar muitas pessoas, assim, nessa questão, né, de serem coordenadores, de serem melhores gestores. Legal. Então eu vejo essa turma assim, olhando para trás, né? Todos eles estão muito bem, né? Cada um seguiu uma carreira, são profissionais excelentes também no mercado. Porque eu acho que esse é o questionamento do gestor, né? Eu vejo que empresas hoje tem muita questão de que, eu sou gestor e se o cara não faz do jeito que eu quero, eu vou lá e demito. Uhum. Então, essa facilidade de demitir, eu acho que não deveria existir nas empresas. Eu acho que o bom gestor é aquele que consegue pegar uma pessoa que não está tão bem, desenvolver ela e transformar essa pessoa. Não estou falando de essência, né? Essência, para mim, realmente é muito difícil. Mas eu falo da parte profissional ali e transformar essa pessoa. Então, muitas vezes, o feedback, os pontos fortes, pontos a melhorar, que tu vai trabalhar naquela pessoa, vão transformar aquela pessoa. Sim. Porque ninguém nunca falou, às vezes, para ela. E eu sempre dizia para mim, quando eu vou para casa e eu desliguei uma pessoa, eu vou para casa e durmo. Porque eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu dei feedback, eu fiz acompanhamento, fiz um plano de ação junto com a pessoa. E isso eu acho que é importante para o gestor, né? Que tu consiga, se não deu para melhorar, também não vai ficar, né, alimentando uma pessoa que não faz bem ao grupo, mas tu tem que ir para casa e dormir e dizer, olha, eu fiz a minha parte, né? E tem muitas poucas empresas, às vezes, que tem toda essa questão de trabalhar é, a melhoria do funcionário, ou do próprio coordenador, ou do próprio gestor, né? Porque muitas vezes a pessoa vai te dizer alguma coisa que tu, poxa, mas eu não me vi assim, eu não imaginava que eu era assim. Então, a melhoria contínua das pessoas que trabalham contigo para o sucesso de qualquer trabalho é super essencial, né? Sem Super dúvida. mesmo. E nessa última que eu estava ali em Gramado, a gente também fez um M&A, né, que foi muito bacana. A empresa começou com um valor e acabou, na realidade, fazendo um M&A com um valor bem interessante para o mercado. E então, sempre digo, os projetos que eu acabo entregando, né, junto com, claro, sempre com as equipes, são projetos que ficam marcados, né, ficam marcados como aprendizado e também como melhora para a própria empresa, né, que eu participo. Legal. E hoje todos os projetos, né, Léo, que eu estou pegando, ou de conselho, ou de consultoria, eu digo assim, eu não paro até que a tua empresa melhore, né? Então, se eu assumir que eu vou ser consultora por um ano na tua empresa, por 2 anos, enfim, eu vou virar o jogo, Uhum. né? E o meu marido diz, meu Deus, tu tá trabalhando mais horas do que tu combinou lá. Eu falei, não faz mal, né? Além do dinheiro, eu preciso reverter a tua empresa. Se Sim, tu entrega, e né? entrega. Então, eu sou muito da questão da entrega e eu me realizo através disso. Legal. Então, tem várias empresas hoje que a gente está trabalhando nisso e aí a gente vê o nível de endividamento caindo, margem melhorando, né? Essa, para mim, é a grande entrega do negócio, né? Então, Boa. para mim, é essencial isso, né? E seus pais conseguiram ver você assumindo essas posições de grande destaque? Eles conseguiram até ali na parte que eu estava na Ambev, né? Legal. Aí ali eles conseguiram, né? Participaram da minha formação de ciências contábeis, da minha pós-graduação em controladoria. Uma Então, baita conquista, uma né? baita conquista para eles do interior era, meu Deus, não conseguia nem dizer a palavra ciências contábeis às vezes.
Legal. Mas o meu pai, minha filha é formada em contábeis, e aí ele ia, né, de uma forma muito orgulhosa. E assim, né, se eu sou o que eu sou hoje, Graças ao trabalho graças ao deles. trabalho deles, né, e, e assim, eu sempre tive um receio no momento da questão financeira, e aí eu fui trabalhando durante a minha carreira, sempre em rendas passivas, né, Uhum. para que no momento que eu quisesse fazer alguma virada, eu faria a virada e teria alguma renda passiva. Legal. E isso é uma coisa que a gente está trabalhando muito no Instituto, no IBF Mulher, em Porto Alegre, que tem 2 anos, ele ainda é jovem, né, o projeto. E eu me empenho muito nisso, né, porque eu vejo que as mulheres mais do que os homens, por incrível que pareça. Às vezes os homens se preparam muito mais com renda passiva do que a própria mulher. Porque acho que ela acha que ela vai ser eterna, ela vai trabalhar eterna, e ela não se prepara lá na frente para uma aposentadoria, vamos dizer, ou para uma opção diferente de vida. Opcional ou compulsória, né? É, Porque a gente sabe que o executivo, de certa forma, não é falado, mas ele tem um tempo de validade para o isso, próprio mercado, né? isso aí, isso aí. E tem, às vezes, mulheres que não vêm se preparando, então a gente fez agora uma convenção em Gramado com essas mulheres, 2 dias, e a gente trouxe muito o assunto, na realidade, de preparação, né, para o futuro, ou seja, o que que tu tá fazendo na realidade para te preparar lá para que tu possa um dia parar, não digo parar de trabalhar, mas poder fazer opções diferentes na tua vida, né? Sim. Hoje se eu queria ficar 2 dias sem trabalhar, eu fico 2 dias sem trabalhar e tá tudo certo, né? Se eu quiser, então assim, eu tenho opções. E as mulheres muitas vezes não fazem essa preparação, e ali na frente elas não estão preparadas por 50 a mais, Sim. né? Ou seja, questões realmente bem difíceis. A gente tem trazido muito esse assunto, e muitas mulheres não gostam muito de falar, não gostavam, né? Porque a gente tem instigado bastante isso no Instituto, e aí começou a vir, né? Começou a vir mulheres que tu até achava que estavam mais preparadas e não estavam. E tá tudo certo, acho que sempre é em tempo, né? E com homens também. E com homens também, Sabe, a vem. população brasileira ela é mais educada em relação a finanças pessoais, né? A pessoa tá ali ganhando, ganhando, ganhando e tá gastando, gastando, Gastando. gastando. É Então, bem isso. de fato, acho que esse tema de educação financeira, para que as pessoas possam realizar sonhos, ter tranquilidade, ter uma aposentadoria, ter opção de escolha no futuro, é fundamental para a gente ter uma vida mais tranquila, gostosa, leve, né? Porque também a população endividada no Brasil é enorme. E muitos desses endividados, por incrível que pareça, são pessoas com muita grana. Sim. Né? Tem altos salários, altos bônus, mas estão gastando tanto quanto ganham. Então, assim, esse comportamento de educação financeira é fundamental para ambos os sexos. Então, é legal que você tem liderado essa frente junto ao IBF de lá do Sul, porque isso pode mudar o futuro de muitas pessoas. Com certeza, com certeza. E eu acho que eu comecei a ver mais isso de perto agora, assim, nos últimos anos, porque eu sempre digo, a velhice é cara, né? É. As pessoas acham que envelhecer, não, a velhice é cara. Se depende como tu quer envelhecer. Tu quer envelhecer na fila do SUS, tu quer envelhecer dependendo do teu filho, né? O que que tu quer? Se tu colocar ali, não, eu quero ter um plano de saúde, eu quero continuar na minha casa, se eu for para um lar de idosos, eu quero um lar de idosos bom, né? Eu não quero, pelo menos eu sempre brinco com a minha filha, me manda quase por um hotel, eu digo, né? Eu quero ser bem Eu atendido. quero ser bem atendido, né? Não quero ser um entrave na vida de ninguém, mas eu quero ir para um lugar bom, né? Ou seja, a gente quer envelhecer bem, né? Então, e muitas vezes a gente não quer ser um peso também na vida do filho, né? Quem quer ser um peso na vida do filho? Então, são opções que tu tem que fazer durante a tua trajetória. Como tu vai envelhecer, medicamento, né? Plano de saúde, o que que tu quer exatamente lá na tua velhice. Então é um assunto que eu gosto bastante, né? E venho também de uma forma, né, sempre trabalhando, nada a ver daí com questão de finanças mesmo, de trabalho, mas uma coisa, né, realmente para ajudar
as pessoas, né? E tenho me dedicado bastante para as mulheres, né? E que eu acho que é um ser ainda delicado aí no assunto. Legal, bacana. Acho que essa causa é muito importante, nobre. E se você aprendeu a fazer isso e tem sucesso com isso, nada melhor do que compartilhar com mais pessoas, né? Com E certeza. ajudá-las também a alcançar seus sonhos, seus propósitos. E essa experiência que você tem tido como conselheira, o fato de você estar no conselho te dá a visão 360 graus da companhia, te dá condição de participar da estratégia, da construção da estratégia, mas você tá ali no canto do campo, né? Como um técnico, ou talvez até sentado no banco como um conselheiro, e não dentro do jogo, chutando e fazendo gol, que é o que você fez a maior parte da sua história, né? E que tem uma emoção enorme. Como é que você sente agora? Você sente bem estando lá? Ou às vezes dá vontade de falar, poxa, eu faria dessa forma, vamos lá. Como é que é esse fato de você estar tão perto e tão longe do executivo? Não, é um aprendizado, né? Assim, ninguém nasce conselheiro, tu tem que te preparar para ser conselheiro. E eu tenho um colega de conselho, que é o Daniel Santoro, que é uma pessoa que é muito preparada e é um parceiro muito bacana em alguns conselhos que eu estou. A gente fala, né, que às vezes a pessoa faz um cursinho lá, não estou dizendo que o cursinho do IBGC não é bom, ele é excelente, né? Mas a pessoa sai do curso do IBGC e já é conselheira, e já se acha conselheira. Não, né? Eu durante muitos anos eu venho estudando sobre governança, eu venho estudando, na verdade, sobre a questão dos comitês, de toda essa preparação das empresas. E eu sentei por muito tempo nos conselhos de empresas do outro lado. Então, eu assistia todo o desempenho do conselho, né? Eu sentia toda a programação que era feita, toda a agenda, toda a cobrança. Eu auxiliava muito também nisso, sempre fui muito prestativa, porque eu também sempre quis aprender a posição do conselho. Eu estava aqui, mas eu queria aprender aqui também, né? Então, isso acho que é os diferenciais que tu tem, na realidade. Se preparar, né? Ler muito, ou seja, você tem que acordar todos os dias e ler. Tu tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo, notícia nova, o que tu tem que fazer, porque no conselho tu tem que te posicionar diferente. Tu tem que colocar o que está acontecendo na realidade, entender a situação da empresa e conseguir ajudá-los mais de cima, né? E não tanto na operação. Claro que às vezes, né, putz, eu faria diferente, dá aquela coisa, né? Mas assim, o que que eu tenho procurado dar de insight, daí, por exemplo, o diretor financeiro, né, que um dia eu já tive na posição, eu dou insights, né, mas eu não vou lá fazer nunca, né? Eu tento sempre ajudá-lo de uma forma que eu possa dar insights e ele vai decidir como ele vai executar, como ele vai fazer. Porque a minha história, eu posso dar alguns insights, né? Mas eu não posso sair lá executando. Então eu sei muito bem a diferença hoje de um papel e de outro papel, né? Mas Legal. claro que assim, né? Dizer assim, eu tô com. Não, eu faço muito desenvolvimento ainda nessa área de governança. E tenho que fazer muito mais, né? Então, assim, é um processo que agora não para mais. É o processo que eu tanto quis, né? E, de novo, eu fui planejando a minha carreira, né? Então, se tu olhar todos os meus passos, eles foram muito bem traçados, né? Tive alguns percursos no meio do caminho, né? Mas, na realidade, ele foi bem traçado e meu objetivo era chegar, na realidade, em conselhos, né, nesse momento aqui de vida meu. E já não existe mais também aquela questão de, o conselheiro tem que ser novo, tem que ser velho. Na realidade, isso, A gente precisa contribuir e ele tem, conhecer as regras, né? tem que contribuir. E tu tem que ajudar, na realidade, de novo, né? Se a empresa tem um conselho, esse conselho tem que gerar valor, Sim, né? Ele tem que gerar resultado junto com a empresa. Então exatamente. é isso que Já eu não deixo. estamos mais na fase do passado que o conselho era formado por amigos, né? Agora, de Exatamente. fato, o conselho
é porque a companhia tem governança ou quer ter governança, tem seriedade, ou está buscando ser séria, É isso do aí. ponto de vista de organização mesmo, né? É, Acho que as companhias hoje, independente se é capital fechado ou capital aberto, elas entenderam que o impacto social é fundamental. O cliente consome aquilo que é bom, e não claro. só no produto, mas na estrutura. Ninguém aceita comprar algo ou participar de algo que teve ali alguma coisa não transparente, não positiva, que teve falcatrua. Então o mercado percebe tudo isso, né, Beth? Com certeza, com certeza. E assim, as empresas, muitas que eu participei de mais de 10 candidatos, né? Então, a gente brincava, agora eliminou uma turma, agora estão os 3 finalistas, dos 3 vão ficar 2, né? Então, assim, tá acontecendo, na realidade, uma preparação melhor das empresas nas escolhas. E claro, né, Léo, ainda tem muito aquela questão ainda da indicação, Sim. né? Tem muito E, ainda. e vai E vai acontecer. acontecer, né? E tá tudo certo. Mas quanto mais as empresas puderem profissionalizar os conselhos, né, Melhor. melhor. Porque como tem muito conselheiro bom, também tem muito conselheiro, na realidade, que, como toda profissão também, né? Exato. Se a Todo. gente seguir as boas práticas é até regra para companhias de capital aberto de ter os membros independentes, já fica legal, né? Porque aí Com o cara certeza. tem um misto lá. Um pouquinho daqueles que ele confia, que ele está indicando por uma questão de fit cultural, enfim, motivos ele que vai definir, e aqueles membros independentes, com um nível tecni de tecnicidade maior, experiência, faz um misto também, não é problema isso, né? Não, problema nenhum, né? Tanto que a maioria dos conselhos que a gente participa tem, na realidade, a questão também, muito das famílias, né? Sim, Estarem no conselho, né? O próprio Grupo IMEC, né? O Grupo IMEC profissionalizou toda a cadeia, né? E tem a família no conselho e tem conselheiros independentes, né? No conselho. Então, o conselho de administração é formado pela família e pessoas fora da família. Tá perfeito. super correto. Nos outros conselhos também tem sido muito assim, né? Tem as pessoas da família que estão, na realidade, no conselho, e tem o conselho, na realidade, o conselheiro independente, conselheiro consultivo, né, que é externo. Legal. E isso dá muito bom, dá muito bem, assim, né, esse dinamismo entre o conhecimento de quem é da casa, né, que eu digo prata da casa, e o conhecimento de quem está vindo de fora. Eu acho que é muito importante isso aí. Boa. E Beth, a gente está indo agora para a etapa final do nosso bate-papo, né? Passou rápido, como Passou eu rápido. havia dito. A gente tem assunto aqui para ficar horas e horas, Aham. mas até puxando o gancho do fato do conselho, ter uma estrutura de pessoas que conseguem ter a capacidade de olhar o futuro, né? Ou projetar o futuro, baseado nas suas experiências, na sua visão de riscos, na sua visão do mercado. Como é que você olha o seu futuro? Quem vai ser a Beth dos próximos 10 anos? Profissionalmente, de entrega para a sociedade, é, lutadora de causas? O que você se enxerga nessas próximas décadas aí? Eu tracei algumas coisas, né? Realmente me aprimorar na questão de conselhos. E as consultorias eu estou criando, na realidade, um método, né? Não vou chamar de método BET, que ele não vai se chamar de método BET, mas eu estou buscando inteligência artificial para montar, na realidade, um projeto para empresas onde tu consegue ser mais rápido nas análises, tá? Legal. Então é um investimento meu, particular, financeiro meu, não tem investimento de ninguém nisso. Investimento não pouco, né? Porque tu fala de IA, tem realmente um investimento. Então, assim, eu quero colocar mais tecnologia para as empresas, tanto de médio porte quanto de grande porte e pequenos porte, porque as informações, às vezes, dependendo da empresa que tu tá, é mais difícil de tu conseguir extrair no formato que tu precisa. Sim, Então, estou me preparando para fazer isso. Quero entregar para o mercado algo diferente, né, em termos de análise e de uma forma mais rápida também. bacana. No pessoal, assim, eu tenho uma ideia muito forte ainda que eu gostaria de preparar
jovens e adolescentes na parte de finanças. Então, principalmente... Já tem uma candidata aí. É. Ai, então, eu quero poder, né, lecionar de uma forma gratuita e tudo mais para as escolas municipais e estaduais, principalmente fazer palestras para as crianças, né? Eu andei fazendo algumas para o SESI, né, e algumas outras escolas, e eu vi assim como eles precisam, né? E é uma coisa que me atrai muito, porque se eu puder contribuir, se tiver 20 alunos numa sala, mas eu impactar 3, eu já vou sair feliz, né? Boa. E o que eu vejo assim é que as famílias às vezes não conseguem conversar sobre isso. Então acho que talvez esse seja um meu objetivo aí para os próximos anos. Poxa, que bacana, Beth. Eu desejo que Deus te abençoe, te dê saúde, Isso. energia, que você continue buscando mais conhecimento, compartilhando os que você já adquiriu e que você continue nessa trajetória linda, cuidando da sua família, né, da sua filhota e que os seus projetos sejam abençoados, que você consiga continuar impactando pessoas, empresas e a sociedade. Que esses seus projetos, especialmente do IA, que é algo muito legal, das crianças que você quer educar, eles possam de fato ser realizados aí nos próximos anos, tá bom? Tá bom, eu que agradeço, Léo. Obrigada aí por todo mundo ter ficado nos escutando também, né? É muita gente boa, eu espero que esse conteúdo tenha impactado você. E se você acredita que ele pode ser útil para alguém do seu relacionamento, pega o link aqui, compartilha via WhatsApp, compartilha aí no TikTok, no Instagram, em tudo que você achar que é necessário, fundamental, para chegar o conteúdo até alguém que precisa ouvir essas dicas, essas histórias, esses insights. E assim como a Beth compartilhou uma história que veio de uma simplicidade de seus pais, agricultores, mas que com garra, com vontade, com determinação, determinando ali um objetivo, que era a educação. A gente fala muito aqui sobre estudar, buscar conhecimento, sobre ter esse foco como algo fundamental para ter sucesso. Se você também quer ter sucesso, busque conhecimento, busque educação, faça como a Beth aqui fez e faz, e continuará fazendo, para que você consiga dar um próximo passo aí na sua vida pessoal e também de carreira. Como eu sempre digo, todas as quartas-feiras, às 20h30, um conteúdo especial com uma pessoa nova, uma pessoa que se predispõe a vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história. Hoje, a história da Beth. Meu muito obrigado, Beth. Eu que E agradeço. até o próximo. Até. Tchau, tchau. Tchau.